As maiores decepções do seu time lá do canal Camisa 10, então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva e vamos lá. Piores contratações do seu time. Muitas vezes a diretoria do clube que a gente torce escolhe um jogador pra trazer. E aí vem aquele entusiasmo. Só que muitas vezes o cara chega, ganha muito dinheiro e não corresponde nem um pouco dentro de campo. E aí esse cara acaba virando a pior contratação do seu time. Pensando nisso, a gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, perguntando qual foi a pior contratação do seu time. E a galera respondeu. Com a votação, a gente selecionou os 5 mais votados. Antes da gente começar, se você ainda não segue o Camisa 10 lá no Instagram, corre lá e segue a gente. @camisa10pg. Que aí você pode votar nas enquetes, participar de tudo que acontece por lá e ainda ajudar a gente a fazer os vídeos por aqui. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. Abrindo aqui, o 5º mais votado da enquete foi o Wesley no Palmeiras. O Wesley foi revelado pelo Agora eu lembro dele não. rapidamente lá pela Europa, quando vestiu a camisa do Werder Bremen da Alemanha, onde as coisas não deram muito certo pra ele não. Por lá ele entrou em campo 31 vezes e marcou 2 gols. Pô, só isso, caraca. Alemanha, o mercado europeu não estava favorável pra ele não, e ele e seus empresários resolveram retornar ao futebol brasileiro rapidamente. Só que tinha um problema: o valor do passe de Wesley. O jogador era avaliado em 22 milhões de reais. Isso lá atrás, lá em 2012. E como eu sempre deixo minha opinião pra vocês, às vezes eu fico me questionando. Por que os times fazem tanto sacrifício pra trazer certos jogadores? E o caso do Wesley é um desses que eu faço esse questionamento. A diretoria do Palmeiras na época era liderada por Arnaldo Tironi e Roberto Friso. Os caras colocaram na cabeça deles que eles tinham que contratar o Wesley, mas a questão era exatamente essa: o Palmeiras não tinha dinheiro pra isso. E aí eles se reuniram e tiveram uma ideia. Por que não montar uma vaquinha? Sim, senhores. O Palmeiras fez uma parceria com uma empresa chamada MOP-BR e junto com eles organizaram uma vaquinha para poder arrecadar 21 milhões de reais do torcedor alviverde. Caraca. No site www.vaquinhaporwesley.com. Nos primeiros dias rolou até aquela ilusão de que talvez daria para acessar esse valor, só que não chegou nem perto e a vaquinha foi um tremendo fracasso. Palmeiras e MOP-BR arrecadaram 836 mil Nem reais. os torcedores queriam ele. Faltavam mais de 20 milhões Tá de doido. reais. Como o valor não foi alcançado, os 836 mil reais foram devolvidos aos torcedores do Palmeiras. Só que o Palmeiras não desistiu, recorreu a um investidor. E esse investidor até topou fazer um investimento, só que pediu um fiador. O Palmeiras correu atrás do tal fiador e conseguiu um acordo com Antenor Angeloni, que era na época presidente do Criciúma. A questão toda é que depois de tanto sacrifício feito pela diretoria e por investidores, o Wesley não rendeu em campo, né? Na verdade, a gente não sabe nem o que era esperado pela diretoria, já que o Wesley não estava rendendo na Europa e o Palmeiras se meteu nessa confusão. Ele ficou pouco mais de 2 temporadas no clube, mas pelo menos ajudou o Palmeiras a voltar à Série A quando foi campeão da Série B em 2013. Depois disso, sendo muito criticado pela torcida, mesmo após a diretoria ter movido mundos e fundos para contratá-lo, o Wesley saiu de graça do Palmeiras e logo pro rival, São Paulo. O problema resolvido, já que ele foi embora. Certo? Errado. A situação gerou toda uma questão judicial entre Palmeiras e o fiador que eu falei aqui antes. O acordo que o Palmeiras tinha com ele é que o clube renovaria o contrato de Wesley para que ele pudesse tentar recuperar o dinheiro que foi investido pelo investidor. Nada funcionou e desde quando o Wesley saiu de lá, o cara tenta recuperar o dinheiro do Palmeiras. Devido a juros, ações e correções monetárias, o valor da dívida chegou a 60 milhões de reais. O empresário e o Palmeiras conseguiram chegar a um acordo lá em 2021. De 60 milhões, a dívida caiu para 48. Prejuízo financeiro e pouquíssimo retorno dentro do campo. Meu Deus. A galera que votou tinha razão, uma escolha bem ruim pro Palmeiras. Seguindo por aqui na caraca, muita grana. Pelo jogador do Pereba. Revelado pelo próprio Grêmio, Douglas Costa jogou na Europa por 13 temporadas, tendo momentos de destaque por lá, inclusive o credenciaram a ir para a seleção brasileira. Em 2021 ele retornou ao Brasil, segundo ele, para realizar um sonho dele, da torcida do clube e também da família: retornar ao time do coração, o Grêmio. A questão é que as coisas passaram longe de ser um sonho, muito pelo contrário, se tornaram um pesadelo, tanto para ele e principalmente para a torcida gremista. Aquele ano o Grêmio montou um super time, apelidado de Super Grêmio, e o time só se afundou. Voltando ao caso Douglas Costa, o jogador era da Juventus, mas antes de voltar ao Brasil, estava emprestado ao Bayern de Munique da Alemanha. Ele não atuava por lá, estava encostado devido a uma lesão e problemas físicos. Isso tudo deixava como uma grande incógnita de como seria a passagem do jogador no Grêmio. O Grêmio fazia um início de temporada no Campeonato Brasileiro terrível, tanto que nos 4 primeiros jogos de Douglas Costa com a camisa
camisa do clube, foram 3 derrotas e 1 empate. Tá O Grêmio doido. enfrentou a LDU nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e venceu por 1-0. Mais um acordo entre a diretoria e Douglas Costa liberava o jogador a ir Fale com para uma a gata. República Dominicana para comemorar o seu casamento e celebrar por lá. Só que isso fez com que Douglas Costa desfalcasse o Grêmio no jogo de volta. Não que a culpa da eliminação do Grêmio tenha sido o fato de Douglas Costa não ter jogado, mas pegou mal. E sim, o Grêmio foi eliminado nas oitavas pela LDU. 2-1, né? A torcida, Douglas Costa retornou e entrou em campo contra o América Mineiro. Nesse jogo, o cara sentiu um desconforto muscular e desfalcou o Grêmio em mais 2 partidas. Depois disso, mais 5 jogos atuando e outra lesão. O Grêmio estava em crise, Filipão foi demitido e eles contrataram Wagner Mancini, que chegou com a missão de tirar o Grêmio da zona de rebaixamento em 14 jogos. Dos 14 jogos, Douglas Costa jogou 10. Ficou fora de 3 por lesão. Isso deixou a torcida do Grêmio furiosa. Apesar disso tudo, o Grêmio né? conseguiu um empate contra o Corinthians e chegou matematicamente na última rodada, podendo escapar do rebaixamento contra o Atlético Mineiro. E aí, mais uma polêmica da passagem de Douglas Costa por lá. O jogador pediu liberação da concentração novamente para poder comemorar a parte 2 do seu casamento. Oxe! O evento estava marcado para o dia 7 de dezembro. O jogador alegou que já tinha marcado a festa antes da CBF mudar a data da última rodada por causa de um adiamento. A diretoria não aceitou o pedido do jogador e ele teve que permanecer. Caramba, sabia essa daí não. Seu jogo, mas o rebaixamento veio mesmo assim. Douglas Costa marcou um dos gols daquela partida e chegou a comemorar dando tchau para a torcida gremista. No final, o jogador e o clube chegaram em um acordo de rescisão de contrato. Foram 1.858 minutos dentro de campo, equivalente mais ou menos a 20 jogos completos. Nossa, mano. 2 assistências, 8 vitórias, 6 empates, 14 derrotas e 1 rebaixamento. Douglas Costa tinha um salário de 1,5 milhão de reais por mês lá no Grêmio. Prejuízo financeiro, prejuízo dentro de campo. Meu Deus, galera. Caramba, o Douglas Costa veio só pra ganhar dinheiro mesmo. 1,5 milhão pro Douglas Costa pra ele jogar 20 jogos e depois sair. Caraca, só que loucura que o Grêmio fez em ter contratado ele. Terceiro colocado por aqui, Meu Deus. temos Ronaldinho Gaúcho no Fluminense. Ah, eu Carreira lembro. vitoriosa de Ronaldinho. Pior que ele não repleta foi de bem títulos, mesmo no Fluminense, não. habilidade, de tudo que o Bruxo fez dentro de campo, todo mundo já sabe. Campeão da Libertadores, da Champions League, da Copa do Mundo, o melhor do mundo e toda essa história. Mas o que muita gente fica surpreso até hoje é de saber que Ronaldinho Gaúcho vestiu a camisa do Fluminense. Mas Só foi vestiu só a um camisa ano que ele como jogou lá. O Fluminense foi o último time que o cara atuou. A questão é que o tempo dele por lá durou menos que o previsto e saiu caro demais para o Fluminense. Foram 2 meses e apenas 9 jogos. Pra se ter uma ideia, Ronaldinho acertou apenas 3 dribles. Não fez gol, não deu assistência, finalizou apenas 9 vezes, sendo que dessas 9, apenas 4 foram no gol. O jogador estava em péssima forma física e técnica. E nos últimos jogos, sua camisa do Fluminense ainda foi vaiado pela torcida. Nossa. O pior ainda está por vir. Ronaldinho Gaúcho ganhou 222 mil reais por partida com a camisa do Fluminense. Ou seja, caraca, 2 milhões de por reais 9 em 9 jogos do bolso. Meu Pra se ter uma Deus. ideia, o treinador do Fluminense na época foi contra a contratação do Bruxo. Falou que o Fluminense está fazendo isso apenas por ego e vaidade. O Fluminense, obviamente, na época, publicou uma nota, querendo meio que passar aquele pano, né? E eles falaram isso daí. Cabe ressaltar que a contratação correspondeu às expectativas em relação ao retorno de marketing, aumentando a arrecadação com bilheteria, venda de camisas e o número de sócios. A opção de Ronaldinho também mostrou ao Brasil que o Fluminense desperta o interesse dos maiores jogadores do futebol mundial. No final, o cara do marketing do Fluminense, então, tá de parabéns. Na segunda colocação por aqui temos ele, Alexandre Nossa, Pato tu é do doido, Corinthians. senhor. A galera votou pra caramba no Pato jogando no Corinthians, tanto que ficou em segundo colocado. Mas eu não concordo muito com isso não, porque eu acho que o Pato até fez boas atuações dentro de campo do Corinthians quando chegou. Mas eu acho que foi a maneira como ele agiu que deixou o torcedor corintiano bastante chateado. Depois de início de carreira meteórica e uma ida pra Europa... Galera, tem vídeo aqui do Pato, o melhor momento dele pelo Milan. Assistam lá que vocês vão ver o quão grande foi o Pato no Milan, quão ele jogava de bola por lá. Então procurem no canal que vocês vão achar e vai lá assistir. Alexandre Pato chegou muito bem no Milan, mas Como teve tava um final lá. melancólico por lá. E em 2013, o Corinthians queria trazer Alexandre Pato. E assim o Timão fez. O clube pagou 15 milhões de euros pelo jogador, aproximadamente 41 milhões de reais. Muita grana. Na estreia, Alexandre Pato animou o torcedor marcando o seu primeiro gol. Em 2013, o jogador passou por altos e baixos, desde ajudar o Corinthians a ser campeão paulista até o dia da eliminação contra o Boca Juniors. Eliminação essa, inclusive, muito contestada por causa da arbitragem. O jogador tinha bons números e conseguia colaborar com o time com gols e assistências. A relação não era tão conturbada com a torcida, mas chegou o dia, o fatídico jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Nossa. O que fez a história de Pato ser encurtada no Timão foi um pênalti. Um pênalti, tá doido. Pato bateu o pênalti decisivo. Era Pato
contradita. Só que o atacante escolheu bater o pênalti de cavadinha. E aí facilitou e muito a vida do goleiro. No vestiário, o Pato foi cobrado pelos companheiros e também pelo treinador na época do Corinthians, que era Tite. O técnico, inclusive, citou a situação em seu livro que tem o nome Tite. O treinador contou, chamou Alexandre Pato de egoísta, ainda falou que para ele amadurecer, ele teria que virar homem. O jogador não tinha mais clima para continuar no Corinthians, né? Até mesmo porque, além disso tudo, o clima com a torcida estava terrível. O Corinthians envolveu Alexandre Pato em uma troca com o São Paulo. Foi Alexandre Pato, veio Jadson. Pato, inclusive, viveu a sua melhor fase no futebol. Jogou bem mesmo no São Paulo. Nos anos de 2014 e 2015. No Corinthians foram 62 jogos e 17 gols. Pato ganhava 800 mil reais no Corinthians naquela época. Fato esse que incomodava os quase 1 milhão, tá louco. Já que ele tinha o maior salário do elenco. Além de ter o maior salário, o entendimento do grupo é que Pato não entregava o que precisava. Pra fechar a nossa lista. E agora, galera, o São Paulo, por último, contratou o Pato. Acho que ele passou, acho que foi só um ano agora no São Paulo lá. Aí pagaram uma bala pra ele voltar. E tá ganhando salário bom também por lá pelo São Paulo. E acabou que jogou poucos jogos. E agora foi vendido aí do São Paulo para outro clube aí. Eu não sei se ele foi vendido mesmo ou se ele tá assim no momento. Eu sei que ele saiu do São Paulo no momento. Ou seja, voltou de novo ao São Paulo só para o São Paulo perder grana com ele. De hoje temos o mais votado de todos pela Daniel Alves. São Paulo. Que raiva. Daniel Alves. É inegável que dentro de campo Daniel Alves brilhou. Até hoje o São Paulo paga dinheiro pra esse cara, só tá doido. Na sua vida, né? Jogou na Europa, ganhou muitos títulos e em 2019 resolveu retornar ao futebol brasileiro. O jogador estreou bem contra o Ceará. Verdade. Boas jogadas, inclusive fez até um gol na sua estreia. A estreia animou bastante o torcedor tricolor paulista, mas as coisas não andaram do jeito que todo mundo imaginou que fosse, não. O que se viu foi um Daniel Alves de altos e baixos. Cara que se tornou um jogador de lampejos e apenas jogadas de efeito. Ainda em sua primeira temporada por lá, Daniel Alves já recebeu as suas primeiras cobranças da torcida, quando o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense dentro de casa. A relação do jogador com o clube foi se esfriando. As coisas desandaram de vez no famoso caso da batucada. O jogador que vestia a camisa 10 do São Paulo na época postou em suas redes sociais um vídeo em que ele tocava o instrumento de percussão com a mão direita, mesma mão que teria tirado ele da viagem contra a LDU para um jogo de Libertadores da América. O jogador se recuperava de uma fratura justamente no antebraço direito que ele estava usando para fazer o pagode. Em 2020 o time ainda foi eliminado no Paulistão Mirassol, caiu na fase de grupo da Libertadores. Isso tudo fez com que a torcida fosse protestar. Nesse protesto, Daniel Alves foi o principal alvo. Inclusive teve até musiquinha pra ele. Ô Daniel, quebra meu galho. Vai tocar samba lá na casa do cara. Se a situação dentro do gramado era ruim, do lado de fora era terrível. O jogador tinha um salário de 1,5 milhão de reais. Isso era muita grana, sou perdoe, meu Deus. Não tinha condições de pagar. A ideia da diretoria era arrumar vários parceiros e ainda fazer um marketing em torno do nome de Daniel Alves para poder pagar o salário dele. Isso nunca aconteceu. São Paulo mergulhou em dívidas. Para piorar a vida do clube, em março de 2020, o futebol deu aquela paralisada que todo mundo lembra. E aí, depois disso, meus amigos, o clube viu a formação de uma gigantesca bola de neve. São Paulo tinha uma dívida que ultrapassava o valor de 600 milhões de reais. E só com Daniel Alves, o clube tinha uma dívida de 18 milhões. A situação não melhorou. O jogador começou a dar entrevistas e espetar o clube. Depois disso, Daniel Alves foi jogar as Olimpíadas em Tóquio com a seleção. E ganhou, né? Parece. Ganhou a medalha de ouro. Mais uma vez, espetou o São Paulo. Depois disso, Daniel e sua equipe alegaram que o jogador só voltaria ao CT para treinar quando as dívidas fossem quitadas. A diretoria do São Paulo também não achou aquilo legal e deu uma coletiva falando sobre o desligamento do jogador. Daniel Alves saiu do clube com 95 jogos, 10 gols, 14 assistências e o título do Campeonato Paulista. Na saída dele de lá, o São Paulo já devia 50 milhões de reais a ele. Só que foi feito um acordo. O São Paulo conseguiu chegar ao valor de 25 milhões de reais. Nesse acordo, clube e jogador parcelaram a dívida em 450 mil reais por mês, com pagamentos até dezembro de 2025. Ou seja, Daniel Alves foi condenado a 4 anos de prisão e agora responde em liberdade, continuará recebendo o valor milionário do São Paulo. E você que nos assistiu... Pois é, galera, o Daniel Alves tá lá, na Espanha, enjaulado e tudo, e o São Paulo vai continuar pagando uma grana boa pra ele. E pior que na época da estreia dele, galera, nossa, deu muita gente no Morumbi. Eu tava até assistindo pra poder ver ele voltando indo pro São Paulo, né, e tal, pra ver essa contratação dele. Então tinha muita gente lá olhando ele e tudo, pra no final o cara fazer um negócio desse, não jogar nada e acabar endividando o clube mais ainda e tudo. Mas é isso, é coisas que acontecem, né? Contratações aí que às vezes dá errado, a gente pensa que vai dar certo, porque faz muito esforço e acaba dando errado.
Mas são coisas que acontecem aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta, se inscreva. Me siga também aqui no Instagram que vai estar aqui embaixo. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!